Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Na reta final do ano legislativo, a corrida dos governistas atrás dos últimos 50 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. E o acordo que vai permitir às famílias das vítimas do acidente da TAM receberem indenizações de mais de 30 milhões de reais. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, no fim de semana, o deputado Carlos Marum foi anunciado como novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. E ele vai ter, digamos assim, pelo menos duas missões para concluir antes de tomar posse na próxima quinta-feira. A primeira delas é ver aprovado o seu relatório sobre a CPI da JBS. O deputado falou hoje com a imprensa, disse que acredita que a delação premiada, o acordo de delação premiada firmado pelos executivos da empresa deveria ser anulado por considerar que as provas que embasam esse acordo são ilícitas e também falou sobre a situação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Na opinião de Carlos Marum, há motivos para o indiciamento de Rodrigo Janot por causa desse acordo aí firmado com os executivos da JBS. Ele disse que ainda analisa se há alguma tipificação penal para isso. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. O procurador Janot declarou peremptoriamente mais de uma vez que as negociações e as conversas entre os delatores e a cúpula da antiga cúpula da PGR e a PGR só aconteceu em 27 de março, quando hoje resta comprovado que já há 40 dias, cerca de 40 dias, essas conversas ocorriam, inclusive na sala ao lado da sua. Eu, sinceramente, tenho dificuldade em acreditar, tenho muita dificuldade em acreditar que o procurador Janot não soubesse. Até porque, se isso aconteceu, é uma traição das maiores do mundo, né? O deputado chegou a falar, inclusive, naquela teoria do domínio do fato, né, segundo a qual, se um subordinado comete algum ato, a pessoa que ascende a ele, né, que tem a ascendência sobre ele na hierarquia, tem a obrigação de saber sobre isso. Mas ele disse que esse não deve ser o caminho jurídico aí que ele deve procurar neste caso para esse indiciamento. Eu disse que ele tinha duas missões, né? A segunda é correr atrás dos votos para a reforma da Previdência. A gente está na penúltima semana de trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Semana que vem é a última semana. Carlos Marum está aí correndo atrás desses votos, que ele disse que faltam aí 50 votos, entre 40 e 50 votos para garantir aí a aprovação da reforma, mas ele disse que a reforma só irá para plenário quando tiver 480 deputados, pelo menos, em plenário, para garantir também o quórum. A gente lembra que para aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos. Ele também falou sobre isso. Vamos acompanhar. É crescente o número de votos conquistados aqui no Parlamento. É crescente, cresce, todo dia cresce. Talvez nem tanto como nós, ainda nem tanto quanto nós estejamos necessitando, mas é crescente. E, por outro lado, é crescente também a conscientização da sociedade brasileira em relação à necessidade da reforma. Esse assunto aí, reforma da Previdência, hoje mobilizando, que já no início da semana, mobilizando os debates aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Beto Mansur, que também é outra liderança do governo aqui na Câmara, disse que já há 270 votos garantidos aí a favor da reforma, mas que há ainda pelo menos 100 deputados indecisos. E é atrás desse pessoal, desses deputados, que o governo está correndo para ver se consegue a aprovação dessa reforma aqui na Câmara ainda esse ano. O deputado Carlos Aratini, da oposição, também falou hoje, disse que vai trabalhar, claro, no sentido inverso, disse que vai tentar mostrar, que a oposição vai tentar mostrar em plenário que o governo está chamando de privilégios são, na verdade, direitos que vão ser tirados com a reforma. Quem
também falou sobre reforma da Previdência hoje foi o ministro Moreira Franco e também o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os dois em São Paulo. Então é para lá que a gente vai agora falar com a Vanessa Casalino na redação da TV Brasil. Boa noite, Vanessa. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência participou hoje de um fórum promovido pelo jornal Estado de São Paulo sobre a reforma da Previdência. Moreira Franco se mostrou otimista quanto à votação da proposta na Câmara no início da semana que vem e comentou a declaração do recém-eleito presidente nacional do PSDB, o governador Geraldo Alckmin. Alckmin disse que é favorável ao fechamento de questão no PSDB para a aprovação da reforma. Moreira Franco afirmou que ninguém é obrigado a continuar no partido quando não concorda com um posicionamento, se referindo a eventuais tucanos contrários à proposta. E lembrou que quando o PMDB fechou questão em outras ocasiões, puniu quem não cumpriu, porque, segundo o ministro, é assim que tem que ser. De acordo com a agenda da Câmara, o relatório da reforma deve ser lido em plenário ainda no fim desta semana. E Moreira Franco se diz confiante, acha que haverá condições políticas para a votação. Acompanhe. Começamos a discussão na quinta-feira e o objetivo é fazer com que se vote o mais rápido possível. O Brasil precisa ter um ano de 2018, um ano virtuoso, em que haja maior criação de emprego, renda, que o crescimento volte a ser o motor da transformação, que nós possamos gerar os empregos que precisamos gerar com uma velocidade maior. Você veja que geramos esse ano mais de 1 milhão de novos empregos, mas não é suficiente, nós precisamos mais, com uma velocidade maior. Mas o presidente da Câmara não está tão otimista. Rodrigo Maia esteve hoje na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e afirmou que não vai ser fácil votar a reforma na semana que vem. Rodrigo Maia disse que define junto com o presidente Michel Temer até quarta-feira, depois de amanhã, se vai ser possível conseguir os 308 votos necessários à aprovação da reforma. Vamos ver o que ele disse. A decisão de pautar é uma decisão da presidência da Câmara. Eu vou pautar conversando com o presidente Michel Temer, mas eu não vou pautar uma matéria dessa se a gente não tiver muita clareza de que a gente tem mais de 308 votos. Não é bom para o parlamento e muito menos é bom para o Brasil ter uma votação com resultado ruim. Até porque se a expectativa for de derrota, o resultado será pior, ainda será pior do que aquele projetado antes da votação. Hoje, olhando de hoje para a próxima terça-feira, não é fácil votar essa matéria. Rodrigo Maia disse ainda que o DEM não pretende fechar a questão em torno da aprovação da reforma. Não precisa também, né? Dos 28 deputados do partido, 24 ou 25 devem votar a favor da matéria. Isso de acordo com o presidente da Casa, Mariana. Vanessa, Rodrigo Maia sempre defendeu mesmo que se não fosse seguro colocar a reforma em votação, seria melhor deixar para o ano seguinte. Quem também falou nessa possibilidade de talvez ficar para 2018 foi o próprio presidente Michel Temer esse fim de semana. Quem tem as informações para a gente é a Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Dani, o presidente esteve inclusive na Argentina tratando de comércio exterior, né? Isso mesmo, Mariana, boa noite para você. E lá na Argentina, enquanto participava da abertura da 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, o presidente Michel Temer disse que a reforma da Previdência será aprovada em 2017 ou no início do ano que vem. O presidente afirmou em entrevista aos jornalistas, prestes a embarcar para o Brasil, que PMDB, PTB e PPS já fecharam questão a favor da reforma. Michel Temer ressaltou que já falou com os presidentes do PP, do PSD e do PRB e que falta pouco para que eles declarem apoio à proposta do governo. Mesmo que não consiga suficiente apoio para aprovar a reforma em 2017, Temer assegurou que essa discussão nunca vai parar. A proposta de emenda à Constituição 287 de 2016, que modifica as regras do sistema previdenciário, precisa de apoio de pelo menos 308 votos em 2 turnos para ser aprovada. O relatório da reforma deve ser lido esta semana, na quinta-feira, pelo deputado Arthur Maia, relator da proposta. Temer também declarou em Buenos Aires
diz que o Brasil deixou a recessão para trás com a recuperação dos empregos e do crescimento industrial. A afirmação foi feita no discurso durante a cerimônia de abertura da conferência da OMC. O presidente disse ainda que o país está levando adiante uma ambiciosa agenda de reformas para a modernização do Brasil, o que envolve necessariamente maior e melhor inserção na economia global. Nessa viagem, Temer aproveitou para se reunir com os presidentes dos outros 3 países do Mercosul. O bloco regional, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, está negociando um acordo de integração com a União Europeia, um acordo de livre comércio. No entanto, os pontos mais sensíveis das negociações entre os blocos, a carne e o etanol, devem ficar de fora do acordo. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, hoje é dia de segunda opinião aqui na TV Brasil, então é dia de Diálogo Brasil. E o Diálogo Brasil de hoje vai fazer um debate aí sobre o impacto da poluição dos transportes no aquecimento global. Acompanhe. Acho que lidar com o tema de mudanças climáticas é realmente olhar para um modelo de desenvolvimento. E nesse sentido, nesse novo modelo de desenvolvimento, qual é o papel do transporte e da mobilidade urbana? A gente está falando aí de acesso à cidade, a gente está falando aí de uma cidade acessível, de uma cidade justa para todos, de uma cidade onde todos consigam efetivamente acessar as suas oportunidades, onde as pessoas não estejam paradas no estacionamento, no congestionamento, onde as tarifas sejam acessíveis para quem não, enfim, para as populações mais baixas, de renda mais baixa principalmente. Então, existe um entendimento de que as agendas não são individuais, a agenda da moradia, do transporte, de forma individual, elas estão juntas. Mas acho que ainda, simbolicamente falando, o carro ocupa um espaço. Pois é, hoje também é dia de um olhar sobre o mundo. E aí, hoje, o tema de um olhar sobre o mundo vai ser a questão da água, ou melhor, da falta de água, e que tem sido um problema cada vez mais constante. Um olhar sobre o mundo nessa segunda-feira vai ouvir o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, que vai tratar sobre esse tema. Aliás, para falar sobre água, falando sobre água, quem comentou sobre isso hoje foi a Procuradora-Geral Raquel Dodge. Ela participou de um seminário sobre esse assunto e a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional, tem mais informações sobre isso pra gente, né? Daniele Popov, desculpa. Dani Popov. Oi, Mariana. Pois é, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje que entre os principais desafios do que chamou de ser a pior crise hídrica já vivida pelo Brasil está a indefinição legal sobre o acesso à água como direito humano fundamental. Segundo Dodge, o direito à água não está compreendido. A lei não trata a água como um bem essencial à vida. A mim me parece que o direito humano à água não está suficientemente compreendido, estudado e defendido. Sabemos que a água é um bem essencial à vida, mas o direito ainda não a trata como tal. A lei, como disse, tem regulado outros aspectos da relação humana com a água, como a propriedade da água, o uso e o controle de acesso, mas não garante o direito à água. Bom, as declarações de Raquel Dodge foram dadas na abertura do Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos, organizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, um evento que é preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília em março do ano que vem. A Procuradora-Geral lembrou que as leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água e não ampliar o direito à água. Para a Dodge, o acesso à água deve ser incluído no rol de direitos fundamentais previsto no ordenamento jurídico brasileiro, ao lado, por exemplo, do direito à vida, à saúde e à livre expressão. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, sim, você fica sabendo com Jéssica Gonçalves sobre a denúncia contra Rodrigo Rocha Loures. Também fica sabendo sobre o acordo para indenização às famílias das vítimas do acidente da TAM. Daqui a pouquinho a gente já volta.
Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente começa esse segundo bloco falando com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, porque, Vanessa, hoje foi possível aí um acordo para a indenização das famílias das vítimas daquele acidente da TAM, né, que aconteceu no aeroporto de Congonhas, né? Exatamente, Mariana. O acidente completou 10 anos em julho sem que ninguém tenha sido condenado. Agora a Airbus, que é a fabricante do avião que explodiu matando 199 pessoas, vai pagar uma indenização de mais de 30 milhões de reais a um grupo de 33 familiares de vítimas. O acordo judicial foi fechado entre as partes e homologado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a empresa vai pagar uma indenização pela tragédia. Segundo o advogado do grupo, a ação na Justiça tinha sido originalmente movida contra a TAM, mas a decisão de acionar a Airbus se deu porque havia uma suspeita de que o acidente teria ocorrido por causa de um problema mecânico na aeronave. Antes desse acordo, familiares haviam recebido apenas o seguro obrigatório alguns anos depois da tragédia. Receberam ainda uma indenização complementar, fixada há poucos meses pelo Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo. O acidente com o avião da TAM aconteceu em 2007. A aeronave havia partido de Porto Alegre e se chocou contra um posto de gasolina e um prédio da TAM que ficava próximo a Congonhas depois de sair da pista. 187 pessoas que estavam a bordo morreram, além de outras 12 que estavam em solo. O acidente ainda é considerado a maior tragédia da aviação brasileira. Mariana. Obrigada, Vanessa. Eu volto a falar com você sobre outros assuntos daqui a pouquinho, mas agora a gente vai ao Rio de Janeiro falar com o Maurício de Almeida. Maurício, um gerente do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, falou hoje sobre receber para administrar a propina, né? Era uma espécie, então, de gerente da propina. É isso mesmo, Mariana, boa noite. É Carlos Miranda que afirmou um acordo de delação premiada com a Justiça e hoje disse, em depoimento na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que recebia um salário mensal de R$150 mil, salário que vinha da propina. Ele recebia esse salário para administrar todo o esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral. Carlos Miranda disse também que 2 ex-secretários do ex-governador do Rio de Janeiro, Regis Pfister e Wilson Carlos, também recebiam cada um R$150 mil para atuar nesse esquema de propina do governo do estado. E ainda tem mais. No fim do ano, eles recebiam uma espécie de bônus. Seria o 13º e o 14º salários da propina. Ao todo, cada um ficava com R$300 mil a mais de bônus em dezembro. Resultado da propina foi que, atualmente, os servidores do Estado ainda não receberam o 13º salário do ano passado. Enquanto isso, na época, os servidores ali de Cabral, que trabalhavam junto de Cabral no esquema de propina, cada um recebia R$300 mil no fim do ano. Mariana. Pelo visto, administrar propina é mais vantajoso, né, do que trabalhar para o Estado, né, Maurício? Mas olha, vamos mudar de assunto, Maurício, porque você também tem informações para a gente sobre a Operação Límpidos aí no Rio hoje, que teve como foco dirigentes de clubes de futebol, né? É isso mesmo, Mariana, foi a segunda fase da Operação Límpidos na semana passada. Outras 3 pessoas já tinham sido presas. Essa operação investiga um esquema em que os clubes aqui do Rio de Janeiro entregam para torcidas organizadas ingressos e esses ingressos são repassados para cambistas, uma forma que as torcidas organizadas acabam encontrando para arrecadar dinheiro. Em cada jogo, os clubes desviavam cerca de 200 ingressos para as torcidas organizadas. Entregavam, inclusive, ingressos para torcedores que estão proibidos de entrar em estádios por conta de decisões da Justiça. Hoje, 6 pessoas foram presas, incluindo um assessor de imprensa da presidência do Fluminense e também o gerente de arenas do Fluminense, Felipe Dias. O coordenador também da empresa que confeccionava ingressos para o Clube de Regatas Flamengo também foi preso. E foi preso ainda também o presidente da torcida Raça Rubro-Negra, Alisson Galvão. Um esquema que acaba dificultando aquele torcedor que quer comprar honestamente seu ingresso para entrar no estádio. O ingresso vai para a torcida organizada, que muitas vezes se envolve em conflitos, em brigas nos estádios e fora dos estádios. Esse ingresso vai para a mão de cambistas que cobram fortunas e o torcedor honesto fica fora do estádio. Uma pena, ainda bem que essas pessoas estão sendo presas, Mariana. Ainda bem mesmo, Maurício, obrigada, viu? E é para falar também sobre a operação policial que a gente volta a falar com a Vanessa Casalino em São Paulo, porque, Vanessa, teve desdobramentos aí da Operação Lava Jato hoje.
Operação da Polícia Federal, que investiga um suposto pagamento de propina a um fiscal da Receita Federal pela JBS dos Irmãos Batista. O grupo teria pago 160 milhões de reais para agilizar a liberação de créditos tributários. Esse pagamento teria sido feito ao longo de 14 anos. Eram 2 bilhões de reais em créditos à empresa, que afirma que os recursos são legítimos, valores que a companhia teria para receber. De acordo com as investigações, empresas de fachada emitiam notas fiscais falsas. Por meio delas, a JBS recebia os créditos antecipadamente. O auditor da Receita foi afastado judicialmente e 8 pessoas físicas e jurídicas tiveram os bens bloqueados. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e empresas aqui de São Paulo e também de outros 5 municípios. A investigação teve início com um acordo de delação premiada entre a Procuradoria-Geral da República e a JF, que controla o grupo. Por isso, a investigação é considerada um desdobramento da Lava Jato. Agora, ainda nessa esfera policial, um esquema foi descoberto pela Polícia Civil aqui em São Paulo. Criminosos construíram um túnel de 40 metros para perfurar um duto da Petrobras e furtar combustível em Santo André, aqui no ABC Paulista. O túnel passava por baixo de 3 casas. Segundo as investigações, os vizinhos notaram a movimentação estranha há pelo menos 2 meses. Os criminosos costumavam abastecer um caminhão de cerca de 20 mil litros de combustível e colocavam música alta para tentar disfarçar o barulho. Usavam ainda perfume para espantar o cheiro forte. Um casal foi preso em flagrante no local no domingo à noite. Ainda de acordo com a polícia, 3 crianças moravam na casa que, além do cheiro nocivo, tinha péssimas condições de higiene e de conservação. Pode parecer um crime pouco comum, mas só em 2017 foram cerca de 30 furtos de combustíveis aqui no estado de São Paulo. Cerca de 70% dos oleodutos da Petrobras estão instalados entre São Paulo e Rio de Janeiro. Incrível, né, Mariana? Incrível mesmo, Vanessa. A gente segue falando de JF, como você já falou, e também de Petrobras, mas agora com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. E a JF, né, Carol, firmou aí um acordo para devolver dinheiro para o fundo de pensão da Petrobras. É isso mesmo, Mariana. Inclusive, o Fundo Petrobras de Seguridade Social, Petros, está aguardando a liberação aí de um depósito em juízo de mais de 8 milhões de reais. Essa liberação depende aí da 10ª Vara da Justiça Federal aqui no Distrito Federal. E esse valor é proveniente do acordo de leniência assinado entre a JF, né, que era aí, pertencia aos irmãos o Joesley e o Wesley Batista, e o Ministério Público Federal. E corresponde à primeira parcela de um total de mais de 1 bilhão de reais. Pelo acordo, a JF deverá pagar ao Fundo Petros mais 4 parcelas semestrais desse mesmo valor e, em seguida, 22 anuais para cobrir o saldo devedor com vencimento a partir de 1º de dezembro de 2020. A gente continua falando de Petrobras, porque a Petrobras encaminhou um pedido ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para que a senadora Gleisi Hoffmann seja condenada a devolver, junto com o marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o valor de 1 milhão de reais aos cofres da empresa. O empresário Ernesto Kluger também é alvo dessa cobrança. Esse pedido foi encaminhado ao ministro Edson Fachin para que faça parte da ação penal em que a senadora foi denunciada por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesse caso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que os três réus fossem obrigados a pagar 4 milhões de reais em indenização aos cofres públicos, 4 vezes mais do que teriam sido desviados da Petrobras para a campanha eleitoral de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010. Na condição de auxiliar de acusação, a Petrobras então encaminhou esse pedido para que parte dessa indenização fique com a companhia. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa dos acusados, mas em ocasiões anteriores, a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo, eles negam qualquer irregularidade. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente continua falando aí de justiça também com a Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, hoje a Justiça Federal aceitou denúncia contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite. A Justiça Federal em Brasília aceitou hoje a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer,
Rodrigo Rocha Loures por corrupção passiva. Com a decisão, o ex-parlamentar passou a condição de réu nas investigações iniciadas a partir das delações da JBS. Em junho, Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil na Operação Patmos, investigação baseada na delação premiada de executivos da JBS. Ele foi preso a pedido do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mas ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar enquanto responde ao processo criminal. O caso começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Edson Fachin entendeu que o ex-deputado não tem mais foro privilegiado e deve responder às acusações na primeira instância. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Vamos então para uma última notícia internacional com a Carolina Pimentel na Agência Brasil novamente. Bem, Mariana, os ministros de Relações Exteriores da União Europeia rejeitaram aí o pedido feito pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para que o bloco reconheça Jerusalém como capital de Israel, seguindo aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Até os aliados europeus mais próximos de Israel advertiram que essa decisão do presidente dos Estados Unidos prejudica aí o esforço de paz na região. Já o primeiro-ministro de Israel alega que essa decisão dos Estados Unidos torna possível a paz na região porque está reconhecendo uma realidade. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente lembra que essa e outras notícias você acompanha em agenciabrasil.ebc.com.br, como, por exemplo, também que Israel estimula países europeus a transferir embaixadas para Jerusalém. Aí uma continuação dessa notícia. Para você, uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se vê aqui amanhã.